No vídeo de hoje vamos conversar sobre qual é a melhor tubulação para água quente. Será que é cobre? Será que é CPVC? Será que é PPR? Ou será que é PEX? Entre outras informações importantes, vou falar muito dessa tubulação aqui para você entender e fazer a melhor escolha aí para sua obra. Então, bora pro vídeo. Pessoal, antes de iniciar, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, já curte aqui o vídeo, isso ajuda a gente a continuar criando conteúdo aqui para vocês e já ativa o sininho também. Hoje, com tantas tecnologias surgindo, tantos materiais novos que estão surgindo na construção civil, isso é um lado positivo, muitas pessoas ficam se perguntando, será que eu uso aquele material? Será que aquele material é melhor? Qual será que eu preciso utilizar na minha obra, na minha construção? Então hoje a gente vai falar sobre as tubulações de água quente. Eu vou te passar as informações para que você possa tomar essa decisão. Nas instalações prediais de água quente, a gente utiliza basicamente ou o cobre, o PPR, o PEX ou o CPVC, né? E são esses os mais conhecidos, são esses que as pessoas são esses principais que estão aí no mercado. Vamos iniciar falando do cobre. A tubulação de cobre são os mais utilizados, né? Na maioria das obras as pessoas utilizam muito o cobre. Nas obras que eu já participei, o cobre ganhava destaque maior ali na tubulação de água quente. Mas por que isso? Principalmente porque ele suporta altas temperaturas. Ali ele tem uma taxa de manutenção muito baixa. Se a pessoa instalou bem uma tubulação de cobre, dificilmente ele vai precisar de manutenção na sua vida útil. No entanto, o cobre é mais difícil de trabalhar, necessita de mão de obra especializada, porque a solda dele, né, a cola dele, a gente precisa fazer com estânio, né, estânio ali com maçarico e tal, a gente precisa fazer essa sondagem, então necessita de uma técnica maior do operador. E também é um processo, como já falei, um processo que demanda muita habilidade. Se você errar exatamente ali no ponto de soldagem, ele pode trazer problemas para a sua obra. Mas ele tem uma resistência muito boa. Para as soldas se romperem, elas têm que ter ali uma temperatura, o fluxo de água passando ali tem que ter uma temperatura maior que 270 graus. Só para você entender a resistência de temperatura que o cobre suporta, é as maiores ali entre essas tubulações que eu estou falando. E quando a gente precisa utilizar o cobre, né? Você já entendeu que em ambiente externo a gente não consegue utilizar ele. Então, se for ambiente externo, não vai ser cobre. Então, a gente utiliza ele quando a gente precisa de uma tubulação com realmente uma resistência muito alta, que vai demandar extremamente altas temperaturas aí, e também que tenha profissionais treinados para isso, porque o cobre vai sair caro, principalmente pelo valor do tubo e também porque a gente precisa de mão de obra especializado, mas é um material muito eficiente ali, se for bem instalado você não vai ter problemas, mas nunca mais. Além disso, os tubos de cobre eles precisam de um revestimento, de um isolamento térmico, justamente para não ter essa troca de calor do fluxo interno com o externo. Então a gente precisa isolar termicamente. E também a gente não pode utilizar o cobre em áreas externas, né? Ele não pode ter umidade e nem radiação solar. O segundo é o CPVC. O CPVC ele tem todas as propriedades do PVC, né? E suporta até 80 graus Celsius. É bem menor do que o cobre. Só que ele tem uma resistência que ele não precisa de isolamento térmico, diferente do cobre. O próprio tubo, ele é um isolante térmico, né? Diferente do cobre, que é um condutor. Por isso que a gente não precisa desse isolamento térmico, a gente não precisa revestir ele. Então isso já é uma vantagem em relação ao cobre. Além disso, a gente não precisa também de mão de obra especializada, pois o CPVC, para a gente soldar ele, para a gente colar ele, a gente utiliza uma cola especial para o CPVC. É aquela vermelhinha ali que muitas marcas têm ali,
que esse adesivo plástico, ele faz essa sondagem ali. Então não precisa de uma mão de obra especializada, não precisa nem lixar a tubulação ali, é passada lisa mesmo. Então é uma vantagem muito grande em relação ao cobre, principalmente porque não precisa de mão de obra especializada. Quando utilizar o CPVC? É mais utilizado em obras de pequeno e médio porte ali, até porque ele suporta até 80 graus Celsius. E aí, se a gente falar de um eletrodoméstico, de um aquecedor de casa, de eletrodoméstico ali, eles aquecem até 70 graus. Então o CPVC atende. Além disso, o CPVC ele é mais barato que o cobre. Agora o PPR. O PPR, os tubos de PPR eles podem ser utilizados tanto para água quente como para água fria. A sondagem dele, a fusão dele é feito por termofusão, que é uma sondagem a quente. Logo precisa de uma mão de obra especializada e também a gente precisa de um maquinário ali, que é o termofusor. Então, o PPR ele é considerado o material mais estanque do mercado, até porque quando a gente faz a termofusão, ela de fato solda a peça, a conexão e o tubo vira um só. É como se não tivesse feito ali uma cola ali, quando a gente fala do termofusor. Então ele é considerado um material mais estanque do mercado, mas precisa de mão de obra especializada, precisa de treinamento. A grande vantagem do BPR também é que ele é um bom isolante térmico e ele não precisa de isolamento térmico, ele não precisa do revestimento térmico igual o cobre. Então isso é uma grande vantagem. A água chega no ponto de consumo com menor perda de calor e isso beneficia os usuários. Quando utilizar o PPR? O PPR é recomendado para obras ali que necessitam que vão demandar altas temperaturas e altas pressões. Eu já trabalhei em obra de edificações de 30 pavimentos em que o PPR era utilizado em colunas de descida, enfim, e atendia muito bem, até porque além de suportar uma alta temperatura, ele também suporta uma pressão muito elevada. Então ele atende muito bem a esses requisitos, mas claro, necessita de mão de obra especializada para a sua instalação sair perfeita. E agora o PEX. O PEX é uma tecnologia nova aí que muitas construtoras já estão adotando. Eu sou muito a favor do PEX. O PEX é uma mangueira flexível, que a gente dispensa joelhos, ele consegue, como ele é flexível, a gente consegue controlar, mexer a mangueira ali e fazer a instalação. Ele pode ser utilizado tanto para água fria como para água quente, quando é um misturador, quando o chuveiro é aquecido, não é elétrico, a gente pode utilizar o PEX para fazer essa instalação. Então ele pode ser usado tanto para água fria, tanto para água quente, até porque ele suporta ali menos 100 graus Celsius e até 95. E quando que a gente deve utilizar o PEX? O PEX ele é muito bom utilizar já dentro do apartamento, já dentro do imóvel ali. Por exemplo, porque ele é muito mais fácil a gente mover ele, que é uma mangueira flexível, para fazer uma instalação de um chuveiro, de uma torneira. A gente não vai precisar de não vai precisar de joelho. Então a gente já vai evitar problemas com vazamentos. Na obra que eu trabalhava, só para você ter uma ideia, a gente alimentava, a prumada chegava com PPR, que alimentava já dentro do apartamento o PEX, justamente porque é muito mais fácil trabalhar ali para alimentar os pontos de consumo. Pessoal, lembrando sempre que todos esses materiais, todas essas tubulações ali devem ser respaldados de projeto hidráulico. É o projeto que vai te falar, você precisa utilizar essa determinada tubulação que atende a melhor os requisitos da sua obra, porque o que eu estou falando aqui é de maneira geral, E o projeto normalmente deve atender ali as normas 5626, a 5648 e entre outras normas ali da hidráulica.